Boa tarde a todos. Obrigado, Marco Aurélio. Vamos lá. A razão principal dessa apresentação é mostrar, como o Marco Aurélio bem colocou, que nós temos evidências científicas, e não são poucas, para mostrar que a cirurgia metabólica é uma opção para o diabetes não controlado. Tem alguns conflitos de interesse relacionados aqui, talvez o principal é que eu sou apaixonado pela cirurgia metabólica, e o resto vem aqui que tem algumas coisas que tiveram subsídio de indústrias para algumas conclusões aqui que vão ser apresentadas. Então, se eu começar pelo fim, o fim é a resolução que saiu em dezembro de 2017, que autoriza a cirurgia metabólica para aqueles doentes com diabetes não controlado, com pouco tempo de evolução, menos de 10 anos, a resolução é imperfeita, mas ela é o começo, e a gente teve um caminho para chegar aqui. E começou o caminho com os que começaram com a cirurgia bariátrica, mostrando perda de peso, melhora de comorbidade, diminuição de risco cardiovascular, e um monte de outros fatores que nos levaram à cirurgia metabólica e mostraram que nós temos, sim, efeitos antidiabéticos diretos das operações que independem da perda de peso, independem do IMC de base, levam à diminuição de risco cardiovascular, levam à diminuição de complicações microvasculares. Então, esse é o panorama cronológico que nós viemos da cirurgia bariátrica para a cirurgia metabólica. E se a gente for fazer um exemplo para que não cirurgiões entendam, a aspirina, no seu uso original, ela não foi feita para ser um antiagregante plaquetário, e sim para ser um analgésico antitérmico. Só que algumas observações adicionais de resultados inesperados levaram ao conhecimento dos mecanismos e vieram às outras indicações que nós conhecemos da aspirina hoje. E é o mesmo com as intervenções metabólicas. Elas tinham o objetivo de perda ponderal e mostrou-se que, como os que vão mostrar, até a hipertensão pode ser controlada por mecanismos que independem do IMC de base ou da perda ponderal. O IMC discrimina contra sexo, idade, etnias e a forma física. Aqui alguns slides rapidamente mostrando que no mesmo IMC existe uma diferença entre homens e mulheres em relação à gordura corpórea. O IMC discrimina de acordo com a idade. No mesmo IMC há mais gordura visceral no mais idoso quando comparado com o mais jovem. Mais idoso aqui é indivíduos de 60 anos de idade. O mesmo IMC em afro-americanos, chineses e caucasianos tem diferenças de incidência de diabetes. Então, o IMC, na verdade, é uma boa ferramenta que é barata. E o Quetelet, que bolou essa métrica, ele queria saber quantos obesos tinham na cidade dele, ele não queria saber quem era doente. E, finalmente, se eu pegar esse quarterback de algum time universitário americano que tem 39 de IMC, sem dúvida, ele não tem indicação cirúrgica de nada. Porém, aquela com diabetes que não controla há 2 anos, com melhor tratamento, com inibidor de SGLT2, com análogo de GLP-1, com insulina degludeca, ela tem IMC de 31,7 e não melhora. E, obviamente, ela é discriminada por quilos e não por doença. Aliás, a gente precisa começar a cada vez mais desestigmatizar os pacientes e chamá-los de doentes, que eles precisam de uma opção quando o tratamento clínico não funciona. E isso me permite definir o que é cirurgia metabólica, que, no meu ponto de vista, isso pode ser controverso e discutível, mas, na minha ótica, é diferente de cirurgia bariátrica. Por definição, a cirurgia metabólica leva ao controle, através de qualquer procedimento sobre o tubo digestivo, ao controle do diabetes, portanto, objetivos glicêmicos só, e de outros componentes da síndrome metabólica, independentes do IMC de base e sem relação direta com a perda ponderal. Quantos de nós já vimos no 30º, 40º, 3 meses de pós-operatório, doentes com 10% de perda de peso, com menos medicação e com a sua glicemia controlada. Então, essa é a definição, por isso que os objetivos são diferentes. É como a aspirina. A mesma aspirina 500 miligramas é um analgésico antitérmico. A mesma aspirina com 75 miligramas, ela é um antiagregante plaquetário, porém com indicações diferentes e sendo a mesma aspirina. Como funcionam as cirurgias? Não vou repetir algumas coisas que o Caetano falou, mas existe um meia-culpa a ser feito por nossa comunidade de cirurgiões bariátricos, principalmente no começo da cirurgia metabólica, quando nós começamos nossos estudos em 2005.
A gente era contra a perda de peso porque queria provar de qualquer jeito que existem ações antidiabéticas diretas. Porém, dietas com baixa caloria, elas mimetizam os efeitos do bypass. Sem dúvida mimetizam. Um trabalho aqui, você tem dezenas. Outro aqui, 500 calorias por dia, só que notem os tempos de segmento. São muito curtos, 8 semanas, 21 dias. Então, realmente, inicialmente, o que a gente consegue de ação antidiabética direta pode ser mimetizada por uma dieta hipocalórica ou super hipocalórica. Ok, não há nenhum problema. Porém, o que nós temos de especial a longo prazo é muito diferente da dieta, porque o tempo passa e algo especial ocorre a longo prazo. E a gente chamava isso em 2006, 2007 de algo mágico especial. Inicialmente no pós-operatório, eu não tenho dúvida hoje que no pós-operatório imediato a restrição calórica é muito mais importante do que qualquer mágica dos nomes bonitos que o Caetano nos mostrou agora. Então, a mágica mostrada através dos mecanismos antidiabéticos acontece realmente a longo prazo. E por quê? Por causa de tudo isso. Captação de glicose pelo fígado, neoglicogênese inibida, a captação periférica de glicose, receptores farsenóides, tudo o que a gente viu, que o Caetano mostrou para a gente, isso é muito mágico, porém acontece a longo prazo. Cirurgias são eficazes? Temos meta-análises que mostram que em IMCs acima de 35, sim, são eficazes em um número grande de pacientes, isso é inquestionável. Agora, existe uma evidência muito interessante sobre o estudo, quando a gente separa estratigraficamente IMCs, isso é uma revisão de literatura em meta-análise e revisão sistemática, que não é de forma nenhuma desprezível, são quase 95 mil pacientes, que foram divididos em IMC abaixo de 35 e acima de 35, atrás de um desfecho único, que é o glicêmico, só glicemia. E notem que esses autores definiram que controle glicêmico é HB glicada por mais de 2 anos abaixo de 7. E vejam que os números de remissão de diabetes, HB glicada abaixo de 7, esqueçam com ou sem medicação. Não é nosso objetivo lutar contra as medicações, mas os números são iguais. Então, não há diferença, sem dúvida, em um número bem expressivo, que IMCs acima e abaixo de 35 têm resultados semelhantes. Se a gente for atrás de estudos, primeiro, prospectivos pareados, IMCs abaixo de 35, 50 clínicos contra cirúrgicos. Tratamento clínico, neste estudo, contava com análogos do GLP-1. Aqui da definição dos autores, HB glicada, entre remissão completa e remissão parcial. Vejam que interessante. Existe muito melhor resultado a longo prazo, são 5 anos de segmento, nos braços cirúrgicos. Com remissão completa muito mais frequente nos doentes cirúrgicos do que comparados com os doentes clínicos. Então, os estudos prospectivos não randomizados mostram isso. Nossa série hoje completa 10 anos, estamos preparando a submissão, mas aqui é a publicação de 6 anos atrás, ou 5 anos atrás, 7 anos atrás, com os primeiros 66 pacientes com IMC abaixo de 35, submetidos ao bypass gástrico e acompanhados por 5 anos. Era uma população doente, diabéticos do tipo 2, com duração média de 13 anos de diabetes e quase metade deles com o uso de insulina. Vejam que interessante, os doentes que conseguiram, se eu fosse redesenhar esse protocolo hoje, nunca seria assim, com suspensão de medicação como desfecho, mas na época o conhecimento, isso foi desenhado em 2008, na época esse era o conhecimento. Mesmo assim, vejam que a gente tem um número expressivo de pacientes com HB glicada abaixo de 6,5, com ou sem medicação a longo prazo. Com importante melhora nos lípides, basicamente subida de HDL, não tem grandes coisas sobre o LDL, mas com uma baixa interessante de triglicérides, e nesse estudo não é randomizado, é um monobraço com melhora significante na pressão sistólica desses pacientes. A gente usou esses dados e plotou eles na calculadora de risco cardiovascular do estudo UKPDS, alguém citou esse estudo hoje de manhã, e vejam que os pacientes comparados com eles mesmos entre o pré e pós-operatório têm diminuição de doença arterial coronariana fatal e não fatal e AVC fatal e não fatal. Então, ok, não são desfechos duros de segmento de 10 anos, porém, existe um marcador de suposição, do inglês é mais elegante, o surrogate marker, que sim, nesses IMCs a gente consegue diminuir
os riscos, os eventos cardiovasculares. E a gente pegou, na verdade foi um endocrinologista chileno que pegou esse estudo. Esse estudo, se tiver algum endócrino aqui, vai conhecê-lo muito bem, chama-se estudo Steno 2, que é um estudo que disse o seguinte: parem de tratar só a glicemia isoladamente, porque esses doentes não adianta nada, vocês não mudam a mortalidade. E eles resolveram, em 2008, tratar lípides e pressão juntos. E o que eles viram? Eles chamaram de tratamento intensivo. Essa bolinha não funciona, mas o azul, tratamento intensivo, que é o tratamento multifatorial para o diabético. Então, eles viram que diminui a mortalidade. Será que a gente consegue isso com a cirurgia também? Nós comparamos os nossos estudos. Aqui é o Steno. Vejam que o tratamento intensivo na coluna de vocês da esquerda, o convencional, que era só contra a glicose do outro lado, MCs muito parecidos com os nossos, e a gente comparou com uma calculadora de risco as complicações cardiovasculares, a incidência de bypass coronariano, AVCs, amputações, cirurgias arteriais periféricos. Veja o que o Steno teve e veja o que o nosso teve em 6 anos de segmento. Então, a cirurgia ela é multifatorial e com os remédios ela fica mais poderosa ainda. Então, quando a gente compara com tratamento do diabetes multifatorial com cirurgia, com ou sem remédios, a gente tem um poder interessante de resolução das comorbidades. E falando em cientifiquez moderno, os estudos randomizados e controlados de nível 1A de evidência e recomendação. Se nós temos 12 já, 12 estudos que, com o desfecho glicêmico, hoje em dia não se fala mais de controle glicêmico somente para o diabético, mas são os primeiros 12, em todos eles, com exceção do estudo onde tem banda gástrica ajustável, com exceção do estudo do Ding, que é o terceiro de baixo para cima, todos eles mostraram que tratamento cirúrgico do diabetes não controlado, com ou sem medicação, é melhor que o tratamento clínico isolado. Podemos discutir depois que drogas foram usadas ou não, mas no mundo real não são as drogas de última geração que são utilizadas, os braços cirúrgicos foram melhores. E vamos também fazer uma meta-análise dos resultados desses estudos randomizados e controlados que nós fizemos. Vejam que, se eu for atrás de remissão completa de diabetes, por definição de todos os estudos, HB glicada abaixo de 6, sem medicação, nesse gráfico de Forrest, tende a favorabilidade com uma pequena variabilidade, chama-se coeficiente alfa, tendendo à cirurgia. A mesma em relação à redução da hemoglobina glicada no mais longo segmento de cada estudo. Aqui tem randomizado de 5 anos de segmento já. A redução da HB glicada é favorável a todos os estudos cirúrgicos. A redução da pressão arterial é uma coisa... Notem que não era o desfecho primário, como é o Gateway, eram desfechos secundários, portanto, sem poder estatístico para essa definição, para essa conclusão, mas, mesmo assim, há uma tendência de menos uso de medicação naqueles pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico. E, em relação ao aumento do HDL, todos os estudos, principalmente aqueles que envolvem o bypass gástrico, mostram um aumento significante do HDL quando se compara com os grupos clínicos. São duráveis os efeitos? Temos o SOS aqui. O SOS publicou 26 anos de segmento em relação a reoperações no JAMA Surgery esse começo de ano. Eu escrevi um editorial sobre esse estudo. Eles têm uma sustentabilidade gigantesca de perda de peso, que se compara muito a esse estudo com 20 anos de segmento, e os efeitos antidiabéticos são duráveis. Aqui é um estudo famoso que todos nós conhecemos, prospectivo não randomizado. Vou pular esse aqui. Adiantando um pouquinho o que o Luciano vai falar, mas isso é um estudo publicado há menos de um ano, onde os eventos microvasculares nos pacientes obesos com IMC acima de 35 submetidos à cirurgia têm uma redução substancial a longo prazo em pelo menos 7 anos de segmento. Então, nós não estamos falando de evidências fracas, 12 randomizados e hoje mais de 20 estudos prospectivos não randomizados. Mais um estudo que mostra, é um estudo retrospectivo publicado em janeiro do ano passado, de cirurgia em relação a eventos macrovasculares. Todos os gráficos mostram favoráveis desfechos em relação ao grupo cirúrgico, quando comparado com o grupo clínico.
mesma coisa, derrames fatais e não fatais, eventos cardiovasculares fatais e não fatais. E não são poucos pacientes e não é pequeno o segmento. O estudo da Geltrude Mingroni de 5 anos, onde eles mostram que 80% dos doentes cirúrgicos contra praticamente nenhum do grupo clínico, mas aqui eu faço uma defesa dos clínicos. Um dos desfechos da Geltrude era retirar a medicação. Então, como é que alguém com grupo clínico vai conseguir um desfecho de diabetes sem medicação? Então, é um estudo muito injusto em relação ao grupo clínico, isso é inquestionável. Porém, vamos ser enviesados um pouco e mostrar só o grupo cirúrgico. A maioria dos pacientes está com metformina ou sem medicação com HB glicado abaixo de 7. Apesar que são todos nossos amigos, a Geltrude e o Francesco, é um estudo com um viés de metodologia muito sério, porque é uma sacanagem dizer que eu tiro remédio e mantenho HB glicado abaixo de 6, um doente diabético, porque isso não existe realmente. O Stampede do Phil Schaller, com 5 anos de seguimento, podemos discutir depois por que esses números não são iguais ao que a gente vê em literatura, porque diabetes, uma doença crônica e progressiva, em estudos randomizados e controlados, são diferentes as estratégias de acompanhamento desses pacientes, podemos discutir isso depois no nosso período reservado para isso, mas vejam que nos grupos cirúrgicos do bypass e da gastrectomia vertical, pacientes usaram menos antidiabéticos, menos medicações cardiovasculares, incluindo insulina, muito mais significante do ponto de vista estatístico naqueles operados contra os não operados. E esse estudo do Ted Adams é um estudo impressionante, porque é um estudo feito no Utah, acompanham doentes a longuíssimo prazo, aqui com 12 anos de seguimento, e existe uma remissão de diabetes, que foi definida por ele com HB glicado abaixo de 7 com sem medicação, 50% dos pacientes em 12 anos. É muito tempo de remissão. E o que mais me chama a atenção, contra 4% no grupo clínico, a incidência de diabetes no pós-operatório é de 3% nos operados, contra quase 50% naqueles não operados. Então, a cirurgia tem um poder antidiabético a longo prazo, por provável diminuição de inflamação, por N mecanismos, que é a mágica tardia das cirurgias, que pode ajudar a prevenir a recidiva de diabetes no pós-operatório. Aqui é o estudo do Said Kramudin, chamado Diabetes Surgery Study, que é o único estudo, o nosso, que foi submetido à publicação, é o segundo estudo que mostra isso, onde retirar a medicação não era desfecho. Acho que os primeiros estudos randomizados e controlados pecaram porque eles iam atrás de controle glicêmico e tirar a medicação como um dos desfechos para mostrar sucesso da cirurgia. O Said não mostrou isso. Ele mantém a medicação e mostrou resultados com 5 anos de seguimento muito favoráveis ao grupo cirúrgico mais remédios. Mais um estudo que mostra a mesma coisa, que é um estudo de mundo real, onde cirurgia é melhor que o tratamento clínico. O tratamento clínico não é o melhor disponível, é o tratamento de mundo real, onde ainda tem sulfas, ainda tem glitazonas, e metformina e insulinas, é a glargina a mais moderna, mas mesmo assim a cirurgia foi melhor a longo prazo do que o grupo clínico. E sobre a mortalidade, que afinal de contas, não adianta só controlar a glicemia, lípides, etc., se a gente não consegue diminuir a mortalidade a longo prazo. Ainda não há estudos randomizados e controlados para isso. Há um consórcio de todos os estudos randomizados, que estão juntos, chama-se ARMS, o estudo, que vai seguir os doentes dos randomizados por 10 anos para ver se esses desfechos de mortalidade realmente se repetem em estudos randomizados. Mas aqui é um estudo do David Arterburn, que vai estar com a gente no congresso da IFSOLAC, lá em Buenos Aires, daqui 2 meses, onde ele mostra que, até 2 anos de cirurgia, a mortalidade dos 2 grupos é um estudo não randomizado, é pareado, tem uma intersecção. Então, a mortalidade é semelhante em até 2 anos. Porém, acima de 2 anos, até 12 anos, a diminuição de mortalidade por eventos cardiovasculares, coronarianos e AVC, é expressivamente menor no grupo operado. Esse é um banco de dados sueco que não é o SOS, onde mostra que a mortalidade cumulativa por qualquer causa é menor no grupo operado. Também aqui é 7.000 bypass contra 7.000 doentes tratados clinicamente. Agora, o mais impressionante é isto. Em 7 anos, a mortalidade cardiovascular foi 59% mais baixa no grupo operado, enquanto que
os doentes operados têm um risco 4 vezes menor de morrer do coração. Então, isso são dados que não podem ser desprezados de forma nenhuma para a gente analisar o papel da cirurgia metabólica. E depois de anos na mesma toada, nas mesmas discussões, eu escuto umas perguntas sempre. Será que as cirurgias são seguras? Porque cirurgia mata todo mundo. Segundo, vocês operaram muito pouco. Como é que pode operar muito pouco e dizer que tudo funciona? Será que paciente com IMC baixo fica muito desnutrido, perde muito peso? E os ossos, eu vou deixar isso para o Bert responder dos ossos, mas ossos quebram todos. E se esquecem que diabetes quebra osso com medicação, diabetes quebra osso e obesidade reforça osso. Então a gente tem que ter parâmetros, o Bert deve abordar isso, mas essas são as perguntas de sempre. São seguras? São seguras. Só que são pacientes com IMC abaixo de 35. Vejam que o bypass gástrico está pau a pau em termos de mortalidade com cirurgias de menor porte. Então, não são seguras, sem dúvida nenhuma. São seguras em relação a complicações até 30 dias de pós-operatório? Somos mais seguros que uma colicistectomia laparoscópica. Então, hoje, 2019, dizer que cirurgias não são seguras, que são mutilantes, que são absurdas, a gente tem dados que dizem que isso não é bem verdade. Será que o N é muito pequeno? Existe uma frase que eu sempre repito, que é o seguinte: eu não preciso de mais do que uma pessoa que pula sem paraquedas em um avião para mostrar que pular sem paraquedas mata. A segunda pessoa vai morrer também, a terceira também vai morrer. Talvez a quarta sobreviva com politrauma, mas eu não preciso de tanta evidência assim. Então, os efeitos são muito poderosos. Quanto mais poderoso um efeito, menor o N necessário. Então, o número necessário para tratar os pacientes com NNT é muito pequeno nos grupos submetidos à cirurgia metabólica quando comparados com outras opções cirúrgicas. E isso baseado na nossa meta-análise publicada há 2 anos atrás, nós conseguimos calcular que o risco de progressão do diabetes e o risco cardiovascular, ele pode ser diminuído, reduzido em até 20 vezes, porque é muito poderoso o efeito, e eu não estou brigando com medicações, estou dizendo que as medicações talvez funcionem até melhor, diminuindo esse risco de mortalidade. As mesmas perguntas, será que emagrece muito? Aqui são os estudos de IMC abaixo de 35, aqui estão os IMCs mínimos, nós marcamos desnutrição com albumina abaixo de 3,5, não há nenhum estudo que mostre isso. Nosso atual estudo, que foi submetido à publicação, já tem quase 5 anos de segmento, não temos nenhum paciente desnutrido com IMCs abaixo de 35. Nossos estudos com IMC entre 25 e 30, que foram submetidos à cirurgia, apesar dos resultados não serem maravilhosos, não há desnutrição nesse grupo de pacientes. Então, não é um grande risco desde que o doente seja bem seguido pela equipe multidisciplinar. Aqui é o famoso DSS de 2015, onde saiu o algoritmo de tratamento dos diabéticos com IMC abaixo de 35, que desde que não compensados, não controlados com a melhor medicação possível, no azul do meio, a cirurgia pode ser considerada se o tratamento clínico não funciona. Agora, não podemos desprezar de forma nenhuma a medicação. Medicação hoje, os análogos do GLP-1, sejam os da penúltima geração, a liraglutida, seja o semaglutida, que eu não estava presente, mas parece que foi apresentado. São drogas, pelo menos a lira e os inibidores da SGLT2 mostraram diminuição de eventos cardiovasculares. Ponto. Mostraram redução de doença microvascular? Sim, mostraram. Tanto a lira quanto a empaglifosina, a canaglifosina e todos os seus parentes da mesma classe de droga. Então a gente não pode esquecer disso. Mas, mesmo sabendo que existem essas drogas, e nós temos alguns hiatos de evidência na cirurgia. Primeiro, não há um estudo randomizado e controlado com mais de 5 anos. Sabemos disso, tem o consórcio que está juntando todos os casos dos randomizados em andamento. Segundo, ainda não temos, que torço que nossos estudos sejam publicados agora, esse mês de fevereiro ou começo de março. Não temos ainda estudos randomizados que mostrem diminuição de risco micro e macrovascular a longo prazo. Não temos. Mas os estudos clínicos também não têm. EMPA-REG tem 3,8 anos de segmento. Canvas tem 4 anos de segmento. LEADER vai fazer 5 anos agora o segmento. Então, a gente não precisa brigar.
Os gaps são os mesmos, e nosso objetivo é o paciente. Então, vamos atrás em conjunto. Por que a cirurgia está na fase final filosófica da aula? Por que a cirurgia não é protagonista, já que é tão bacana assim? Temos 12 estudos randomizados que mostram que o desfecho glicêmico é melhor que o tratamento clínico. Temos diretrizes internacionais apoiadas por 54 sociedades no mundo inteiro, incluindo a ADA, EASD e companhia, nossa SBD. Temos a resolução do CFM 2172 de 2017. Cirurgias são seguras, não mutilam ninguém, não deixam ninguém morrer à toa. Agora, nós cirurgiões temos que acordar que remédio funciona. Então, se remédios funcionam, escutem, remédios funcionam e os doentes podem ser melhor controlados. A média da hemoglobina glicada do EMPA-REG, da empaglifosina, que mostrou diminuição de risco cardiovascular, de eventos cardiovasculares, insuficiência cardíaca, basicamente, que é a maior causa de internação desses pacientes diabéticos, era de 7,8. Então, veja que o controle glicêmico não é primário para a diminuição de risco cardiovascular. Então, a gente falar por aí, pô, minha HB glicada é 5,5, um clínico vai te dizer, e daí? Diminuiu a mortalidade? Não. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Então, nós, cirurgiões, infelizmente ou felizmente, eu gosto disso, temos que falar diabetolês, senão a gente não consegue aumentar o Ibope da cirurgia. Agora, clínicos, eu não tenho dúvida nenhuma que seus remédios vão funcionar muito melhor com o doente operado, mas muito melhor. Metformina funciona melhor, metformina aumenta a PYY intestinal. Com cirurgia, deve aumentar mais ainda. Não se tem experiência em glifosinas, mas a liraglutida funciona melhor no controle do diabetes, que não melhora no pós-operatório a curto, médio e longo prazo. Então, os clínicos também têm que abrir os olhos. Uma falha dos estudos randomizados e controlados que tinham como desfecho secundário suspender medicação, que não é o objetivo. O objetivo é melhorar o paciente. Então, se é melhorar o paciente, não precisamos imitar a Geltrude e dizer que o doente está bem no grupo cirúrgico, mas o clínico não está, porque um dos desfechos era retirar a medicação. Então, a gente tem que mudar. A gente tem que começar a operar doentes mais graves, doentes pré-dialíticos, doentes com macroalbuminúria. Acho que esses pacientes podem ter um risco maior cirúrgico, mas são aqueles que talvez tenham um grande benefício a longo prazo. E chega da mentalidade de nós contra eles. É nós mais eles em prol do paciente. Porque os oncologistas fazem isso. Eles acompanham o cirurgião opera, junto com o oncologista, normalmente só o oncologista vai atrás de marcador tumoral, imagem. Para quê? Para diagnosticar a recidiva e tratá-la adequadamente, seja ela cirúrgica ou com quimio-radioterapia, porque o objetivo final não é... Ninguém nunca viu no congresso de oncologia o radioterapeuta brigar contra o cirurgião. Não tem isso. Não, quimioterapia é melhor que arrancar o estômago. Não é. Não é. Eu não faço oncologia, não vejo câncer há 20 anos, mas eu acho que não tem briga. Eu pergunto para oncologistas com uma frequência razoável se eles têm alguma discórdia. E não tem, porque eles são complementares. Porque, na verdade, é cirurgia mais tratamento clínico em relação aos desfechos a longo prazo. Porque a gente tem modelos já construídos para isso. O neurologista e o neurocirurgião, o cardiologista e o cirurgião cardíaco ou o hemodinamicista, os próprios endocrinologistas trabalham com... Eu nunca vi um endocrinologista brigar com o cirurgião de cabeça e pescoço que vai tirar um tumor papilífero de tireoide. Não, eles referem e ponto final. O reumatologista e o ortopedista, nós, cirurgiões do aparelho digestivo, se existir algum gastroenterologista ainda, a gente não tem mau relacionamento com eles. Eles mandam a pedra na vesícula, mandam o refluxo quando tem indicação cirúrgica. Então, a gente tem que trabalhar nesse modelo onde o médico, não só o endócrino, o médico envolvido com obesidade e diabetes, ele tem que trabalhar conosco. É difícil ter a opção de um centro de oncologia onde só hajam oncologistas e radioterapeutas. Tem que ter o cirurgião oncológico, como tem que ter o cirurgião bariátrico e metabólico para tratar esse tipo de doentes. Agora, o modelo tem que ser diferente do nosso raciocínio. A gente está acostumado com o clínico nos ligar e falar assim, olha, tem uma apendicite. A gente vai lá, opera a apendicite, nós somos o especialista no caso, ou o clínico manda, o endócrino manda para o cabeça e pescoço tirar o papilífero de tireoide. Operamos, na doença aguda, na apendicite, na colecistite aguda, a gente fala tchau para o paciente. Isso nós somos, pelo menos na minha, e tem muito contemporâneo meu de residência aqui, nós aprendemos isso, apendicite, tchau. A gente via no ambulatório do pronto-socorro, se via, e tchau. Estou errado? Era assim. Tem que mudar a nossa ideia.
o doente crônico requer tratamento crônico. Então, a gente tem que devolver o doente, porque a gente tem que educar esses clínicos que não estão habituados com a cirurgia. O clínico, às vezes, é como um cara na UTI. Eu canso de escutar, hoje não no meu hospital, porque, graças a Deus, a gente tem pouca frequência na UTI. Mas é comum em UTI falar assim, pô, a cirurgia barata só complica. Bom, o cara só vê doente complicado na UTI. É como ir numa loja de carro e falar, pô, os caras só compram um carro aqui. É lógico, na UTI vai ter doente grave. O clínico, endócrino, cardio, nefro, ortopedista, ginecologista, não vê o doente depois. E o endócrino normalmente recebe o doente que se deu mal, que reengordou, que tem diabetes, não quis tomar medicação porque ele achou que a cirurgia curava a vida dele. Então, eles têm uma visão com viés, uma visão enviesada. Então, a gente tem que educar. Veja, volta o doente. Ele está com metformina, ele está com, sei lá o quê, empaglifosina no 6º mês. Trata do doente junto conosco. Porque a gente acaba mostrando que, além de sermos corteses, a cirurgia funciona. E, finalmente, a gente reforça a nossa imagem de tratamento multidisciplinar de uma doença crônica e progressiva. Finalmente, eu não tenho dúvida nenhuma que todos estão atrás da pílula mágica. Então, a pílula mágica tem que impedir lesão de órgão-alvo, rim, retina, vasos, coração. Tem que promover perda ponderal. Tem que ter controle glicêmico. E eu encaixo em impedir lesão de órgãos-alvo, controle da hipertensão e dos lípides. Então, essa é a pílula mágica. Mas para essa pílula mágica existir, imagine o tamanho do pilulão que deve ter, porque está tudo aqui do lado. Metformina, análogo GLP-1, inibidor da SGLT2, glitazona, agentes de modulação de metabolismo de ácidos bilhares, mudar a microbiota, que ainda não tem outro jeito de mudar, senão, por enquanto, por via cirúrgica invasiva. Então, esse pilulão talvez a gente, nossa geração, não a veja. Mas a gente tem opções cirúrgicas que ajudam os microcomponentes do pilulão a fazer tudo funcionar em prol da diminuição de risco cardiovascular desses pacientes. Então, acho que a lição de casa é que esse pilulão vai existir, talvez não nas nossas gerações, mas, por enquanto, temos a arma que faz as outras pilulinhas funcionarem. Então, por isso, eu não tenho dúvida nenhuma que optar por cirurgia metabólica é muito seguro e eficiente, junto com o melhor tratamento clínico, para os doentes se darem bem em relação a risco cardiovascular. Em abril, o DSS continua. Se alguém aqui não sabe ainda, vai ter a continuação em abril, onde existem diversos especialistas envolvidos nisso, para que a gente continue progredindo com o real papel da cirurgia metabólica no nosso arsenal terapêutico. Obrigado.